E aí, pessoas conectadas, boa tarde. A gente está aqui para falar sobre planejamento. Sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum, né? Uma grande jornada sempre vai começar com um pequeno, grande passo. E esse pequeno passo pode ser dado por você hoje, por isso eu e Sá Parceira estamos aqui para compartilhar com vocês algumas dicas, mas especialmente para motivar. Por quê? Se a gente não dá o pequeno, porém, primeiro passo, a gente não vai chegar a lugar algum, não é verdade? E aí eu quero compartilhar com vocês algumas imagens e algumas dicas também, começando a compartilhar uma história. Durante anos eu fiz a impressão de um mapa da Europa, parecido com esse aqui. E nesse mapa eu coloquei os lugares que eu gostaria de conhecer. Eu acho que eu fiz isso em 2010. E meu plano, como eu compartilhei na foto que vocês podem ver na postagem anterior, era para eu viajar em 2012. Eu coloquei lá que eu iria em 2012, né? Meu pensamento era que eu conseguiria em 2012, mas isso não aconteceu em 2012. Por quê? Porque eu estava só no pensamento, eu não fui para o planejamento, eu não fui para a ação, eu não fui para a prática, eu não fui em busca das informações necessárias e fazer o planejamento correto. E aí, quando foi em 2015, foi que eu fiz essa viagem que eu esperava pela Europa, né? Mas a minha primeira viagem internacional, bem, a primeira foi aqui para Cobija. Todo mundo que mora no Acre, acho que, não sei se é a primeira, mas deve ter feito já essa viagem que é na Bolívia, aqui na fronteira com o estado do Acre. Foi a primeira que eu fiz, foi logo que eu cheguei aqui, acho que em 2003. E aí depois houve outros momentos também. Uma das maiores que eu fiz, mais longa duração, foi para o Canadá, em 2013. E aí envolveu uma série de planejamentos também. E agora, mais recente, em abril, Sá Parceiro e eu fomos para a Europa. E boa parte dessas dicas eu quero compartilhar com vocês. Mas a dica primeira de hoje é começar a planejar. Você tem que visualizar. E aí, para isso, eu baixei um aplicativo que ajuda a gente bastante. Esse aplicativo, eu conheci ele através da Ana Paula Tex, que é especialista em mídias digitais, em marketing digital. E ela falou sobre esse aplicativo. O aplicativo chama Bússola de Metas. Na Bússola de Metas você vai ter um esquema, que ele é baseado no modelo americano de planejamento, e as siglas para esse planejamento é de SMART. Você tem que ter especificidade do assunto, tem que verificar também a questão da aplicabilidade, se ele é aplicável ou não, se é mensurável, se você consegue medir, a questão do tempo também e de como você vai fazer esse planejamento. Então, eu vou tentar mostrar aqui o aplicativo, vou voltar aqui para vocês para mostrar. O aplicativo chama Bússola de Metas. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui a câmera. Esse aplicativo aqui é Bússola de Metas. Aqui eu fiz uma meta fictícia, na verdade verdadeira, né? Mas assim, só pra gente ter uma ideia de como é o funcionamento desse aplicativo. Então eu coloquei o prazo até o dia 8, a próxima segunda-feira, e aqui eu coloquei algumas ações para que essa meta seja cumprida. Então você pode colocar uma imagem, que é super importante, você tem uma imagem para você visualizar e fixar aquilo que você pretende fazer. E aí eu coloquei aqui as ações. Você coloca um valor e para cada dia eu tenho que colocar uma ação e clicar se ela está ok ou não. Então, perguntar aos amigos os assuntos que as pessoas querem que sejam transmitidos, enfim, sobre o que elas querem saber. E aí tá salvo e essa primeira meta foi cumprida. E aí você vai fazendo o acompanhamento. Eu fiz umas outras duas metas aqui que estão pendentes, porque essa daqui eu esqueci de verificar o prazo e aqui não deu certo. E essa daqui é a que eu coloquei hoje, então a atividade está sendo executada aqui. O aplicativo é bem bacana, por quê? Porque ele nos ajuda a visualizar. E aquilo que a gente pretende alcançar, a gente tem que ter uma imagem fixa na nossa mente, senão a gente não consegue sair para lugar nenhum, né? E essa imagem nos ajuda a fixar essa ideia. Então, só recapitulando, nosso primeiro passo tem que ser dado. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente não consegue chegar a lugar nenhum, minha gente, sem o primeiro passo a gente não vai conseguir, né? Então é isso, planejar, se programar. E se você achar interessante esse aplicativo, eu achei bem bacana. Ele é bem simples, a navegação dele é bem simples. Aqui
no seu perfil, depois que você criar e baixar o aplicativo, tem como você pegar aqui um tutorial. Vou virar a câmera ali de novo, que aí no tutorial você tem as informações sobre o que é o processo, que eu falei pra vocês que ele é baseado nesse modelo, eles chamam de SMART-TV, que é Specific, Measurable, nos termos em inglês, né, e aí tem algumas traduções em português, se é específica a sua meta, mensurável, você consegue medir, né, se ela é atingível, relevante, em que tempo você vai conseguir isso e qual objeto que você tem para visualizar, e aqui ele vai dando passo a passo o que é a sua meta, como você tornar ela específica, mensurável, atingível, em que tempo você vai fazer isso e qual imagem você vai utilizar para ficar te lembrando. E aí você tem que visualizar isso aqui umas 2 vezes por dia para poder estar bem sobre as suas metas e seguir com elas. Aí eu trouxe aqui algumas outras coisas também para estimular enquanto imagem visual. Até o pessoal, para quem eu dei, fica tirando onda. Eu tenho... A primeira vez que eu vi euro foi numa aldeia indígena aqui no Acre. Eu nunca tinha, né, viajado para a Europa e nunca tinha tido contato com essa moeda. E desde então, dessas viagens internacionais que eu fiz, eu sempre guardo dinheiro para ter essa visualização de uma imagem que eu quero ter para outros momentos. Até o Gilberto, que é meu amigo, fez uma gaiatice um dia desse, eu dei $1 aqui para ele, vou mostrar aqui para vocês. E aí, postagem tirando onda dos meus presentes criativos, né? Mas a ideia de você ter uma coisa física ajuda bastante nesse processo de você visualizar aquilo que você quer. Essa daqui é uma moeda que também é uma outra viagem internacional que quem mora aqui no Acre é mais fácil de fazer, que é o dólar pro Peru, e essa daqui é a moeda peruana, os nuevos soles. Então eu sempre tenho dos países por onde eu passei. Tem um peso argentinos também, que eu fui para a Europa. Tem uma moeda do Panamá, quando na escala para o Canadá eu também passei. O Canadá, que é uma coisa interessante falando sobre dinheiro, tem uma moeda própria, que é o dólar canadense, que foram coisas que eu descobri também na viagem. A gente não é obrigado a saber, né? Até bem pouco tempo, eu nunca tinha nem viajado de avião. Minha primeira viagem de avião foi aos 23 anos de idade só. Então, tem coisas que a gente não sabe, mas que a partir do momento que a gente estabelece as nossas metas, a gente começa a pesquisar, a gente vai encontrar esse conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Se tiverem dicas de aplicativos ou ideias de sites, coisas para compartilhar sobre a primeira viagem internacional, se tiverem alguma dúvida e quiserem que a gente comente sobre esse assunto, pesquise aqui, só nos contactar aqui no Sapaceiro. Ok? Valeu, tchauzinho, boa semana para todo mundo, em pé.